sobre como a igreja deve se portar. E essa era uma igreja abençoada, né? A primeira carta de Paulo aqui aos Tessalonicenses, uma das principais cidades da Macedônia. Macedônia fica em cima da Grécia, tá? E Paulo lá esteve após a perseguição em Filipos. Quando ele foi perseguido lá em Filipos, que ele plantou a igreja dos filipenses, ele veio para Tessalônica, né? E depois de pouco tempo que estava pregando ali, os judeus incrédulos incitaram um tumulto contra ele, Silvano e Timóteo, né? Ele, Silvano e Timóteo, né, tiveram ali uma perseguição pelos judeus que estavam naquela região. Por isso os irmãos mandaram para Bereia, de onde Paulo foi para o mar de Atenas, pedindo que Silvano e Timóteo fossem ao seu encontro o mais rápido possível, temeroso de que a firmeza dos tessalonicenses fosse abalada. Pouco tempo depois, Paulo enviou Timóteo a Tessalônica para saber como estava a igreja. E ao voltar, Timóteo encontrou Paulo em Coríntio, de onde o apóstolo enviou essa epístola, tá? Então, né, nesse tempo na Grécia e tempo de perseguição, e olha que coisa maravilhosa, em tempo de perseguição, a igreja foi plantada. E ela se tornou uma igreja modelo. Uma igreja modelo. E o tema dessa mensagem hoje é: seja um modelo cristão. Como que nós podemos ser uma igreja modelo diante das dificuldades, diante da emergência hoje da pregação do evangelho, diante hoje, né, de um mundo, né, corrupto, malicioso, né, um mundo que cada vez mais tem o amor se esfriado. Olha o que fala ele nos primeiros 10 versículos desse capítulo, né, e dessa carta aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1. Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-vos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor que vocês têm, e da firmeza da esperança que têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas em poder no Espírito Santo, em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aleluia! Louvado seja Deus, bendito o teu nome, Pai, bendita é a tua palavra, que nessa noite o Senhor fale conosco, Pai, através dessa igreja pulsante, através dessa igreja modelo, através dessa igreja nascente, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração e que nós possamos também viver e ser modelo, Senhor, de cristãos, em nome de Jesus, amém. Aqui Paulo dá a saudação, graça e paz seja sobre vocês. Aqui Paulo fala, ele está falando aqui, junto com Silvano e Timóteo, depois de um tempo de perseguição, essa igreja foi plantada, essa igreja se fortaleceu, essa igreja se tornou um exemplo.
Primeira coisa que ele fala aqui, ó, para sermos modelo. Primeira coisa, uma vida de oração. Uma vida de oração. Ele sempre colocava essas vidas em oração. Não tem como ser modelo de vida cristã sem oração. O nosso interior tem que ser mais forte. Aquilo que está dentro de nós tem que ser mais forte do que a circunstância, do que os problemas, do que os gigantes que estão à nossa frente. E nós só se fortalecemos com uma vida de oração. Uma vida firme no Senhor. Sabe? Uma vida comprometida. Aperfeiçoe suas armas. Armas de louvor. Disciplinas espirituais. Vida consagrada a Deus. Orar sem cessar. Memorizar a sua palavra. Buscar a Cristo. Primeira coisa, uma vida de oração. Depois ele fala da operosidade da fé. Não era uma fé estável. Não era uma fé estática. Né? Não era uma fé que não se movia. Mas era uma fé operosa. Uma fé que tinha uma ação prática. Sabe aquilo que, ler a Bíblia é bom, mas praticá-la é muito melhor. Praticar a palavra de Deus. Não só esse versículo é bom para você. Não, esse versículo é bom para mim, eu pratico. Então ele vai ser bom para você praticar também. Sabe, uma fé operante. Eu vi um necessitado, eu vou ajudar. Eu vi uma necessidade na igreja. Eles viram necessidade na igreja mãe. A igreja de Jerusalém estava precisando deles. Eles mandaram ofertas para aquela igreja. Eles viram uma necessidade e na obra missionária de Paulo, eles mandaram ofertas para sustentar o missionário que plantou a igreja lá. Tem muita gente que esquece do fundador da igreja. Tem muita gente que esquece do missionário que plantou a igreja. Tem muita gente que esquece daquele que batalhou quando não tinha nada. Tem muita gente que não é grata. E a fé operosa de Tessalônica é uma fé com gratidão. É uma fé que não vê, aquela lá é a igreja mãe, aquela lá não precisa nunca. Eram irmãos de Tessalônicas que oravam pela igreja que estava sofrendo perseguição. Eram irmãos de Tessalônica que enviavam ofertas para a obra missionária que estava necessitada. Eram irmãos de Tessalônicas que demonstravam amor. Fala aqui a dedicação do amor de vocês e a firmeza da esperança. Eles acreditavam plenamente que Jesus ia voltar. Podia ser no tempo daquela geração, mas eles estavam vivendo como se Jesus fosse voltar. Eu estou me consagrando, eu não estou esperando para amanhã para me consagrar. Eu estou buscando mais a Deus. Eu estou melhorando nas minhas disciplinas espirituais. Eu estou abandonando os ídolos. Eu estou abandonando o pecado. Eu estou abandonando a prática que não agrada ao Senhor. Eu estou vivendo um compromisso pleno. Olha o que Paulo fala. Vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo, deixando os ídolos e aguardando o seu Filho que vem do céu. Sabe? Muitas cidades daquela época eram cidades idólatras. O comércio que girava na cidade era um comércio para muitos deuses, principalmente na Grécia. Havia cultos de profanação. Havia cultos de adoração a deuses. Eles abandonaram. Era como se hoje chegasse uma comunidade aonde tem lá, aonde tem lá uma comunidade umbandista, uma comunidade do candomblé, onde adoram muitos ídolos, e chegasse ali, e alguém ali começasse a pregar o evangelho, e essas pessoas começassem a abandonar os seus ídolos, os seus guias, e começassem a servir a Jesus plenamente, com testemunho, com vida, abandonando os ídolos e se convertendo a Deus e esperando o seu Filho. Como se hoje fosse assim no Brasil.
acabando as reuniões de terça-feira à noite, sexta-feira à noite, para fazer batuque para espíritos e para deuses, e adorar realmente a Jesus, transformando uma comunidade. Essa cidade foi transformada pelo poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus em ação, sabe? Serviu de modelo. Os cristãos ali receberam, fala que eles receberam a palavra de Deus só não na letra, mas no poder do Espírito. No poder do Espírito. Dons foram derramados sobre a igreja. E não ficou só ali. Eles começaram a pregar. Eles começaram a ser exemplo para toda a Macedônia. Macedônia não é pequena, meu. Ilhas da Grécia começaram a se espelhar na igreja de Tessalônica. Eles se tornaram modelos. O Evangelho chegou ali com perseguição. O Evangelho chegou ali com dureza. O Evangelho chegou ali com sofrimento. Mas eles venceram o sofrimento. Eles venceram a perseguição. Eles largaram os ídolos e eles serviram a Deus. Modelo de uma igreja santa. Modelo de uma igreja convicta. Modelos de imitadores. Fala que eles imitaram Paulo. Mas eles já eram conhecidos como imitadores do Senhor. Inicialmente olharam para aquele que levou a mensagem, mas agora eles já estavam parecidos com Cristo. Eram pequenos cristos andando pela Grécia. A mensagem tinha chego a Atenas, a mensagem tinha chego a Coríntio, a mensagem tinha chego às ilhas gregas, a mensagem tinha chego a Acaia, a mensagem tinha se espalhado pela Macedônia de Felipe e Alexandre o Grande. E a mensagem cristã do Evangelho tinha alcançado vidas. O verso 7 fala: vocês se tornaram modelo para os crentes. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor não repercutiu somente na Macedônia e Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em muitos lugares. A fé chegou. Eram contadas histórias dos crentes de Tessalônica, eram contados sobre a fé deles, o que Deus estava fazendo no meio deles, o que Deus estava operando naquela cidade, o que Deus estava realizando na vida deles, como eles estavam abandonando tudo, como eles estavam entregando ali as suas ofertas aos pés dos líderes, e eles estavam ajudando as outras igrejas, apoiando a obra. O que Deus estava realizando, a ponto de não ter necessidade de dizer nada. Paulo, quando ia pregar num lugar, eu falei: já ouvi falar de vocês, você foi o que pregou em Tessalônica, não é? Nós queremos essa fé. Nós queremos esse Deus, nós queremos esse Jesus, nós queremos esse Evangelho, nós queremos viver como os crentes de Tessalônica, porque eles são modelos para nós, e nós queremos ir. Nós estávamos esperando isso, Paulo. Estava esperando você chegar e pregar como você pregou em Tessalônica. Mas nós vamos dizer uma coisa para você: nós já queremos aqui nos converter. O que nós vamos fazer? Sabe, Paulo não precisava dizer nada. As pessoas caíam no altar e se convertiam, se tornaram modelo. Sabe quando você fala assim para a pessoa: é sobre o Deus de tal pessoa? Eu quero esse. Estou precisando. Eu estou precisando dessa fé. Eu estou precisando desse Deus. Eu estou precisando disso para a minha vida. Deixando os ídolos, se converteram a Deus. A Deus. Sabe? É uma coisa extraordinária. Havia uma plena convicção de testemunho, pregação, de milagres, de operações extraordinárias do Espírito Santo na vida da igreja de Tessalônica. Deus estava realizando grande obra no meio deles, obras poderosas.
Por quê? Porque eles se converteram genuinamente. Porque eles deixaram aquilo que não agradava a Deus e resolveram viver uma vida consagrada a Jesus. Para viver uma vida modelo, se consagre ao Senhor. Deixa aquilo que te afasta. Deixa o pecado de lado. Deixa o pecado para lá. Viva para Jesus. Viva para o Senhor. Viva para Cristo. Viva com Cristo. Viva na presença de Jesus. Queria deixar essa mensagem para você hoje. Você quer ser um crente modelo? Você quer ser um cristão modelo? Você quer ser um imitador de Jesus? Tenha uma fé operante. Demonstre o amor. Se firme na esperança de que Jesus é o Senhor e Ele vai voltar. Abandone os seus ídolos. Abandone tudo que afasta você de Deus. Ídolo é tudo aquilo que a gente coloca na frente de Deus. Abandone os seus ídolos. E se converta verdadeiramente a Deus, esperando a volta de Jesus. Aleluia. Amém. Coloque a mão no seu coração. Quero orar por você. Quero orar por você também, se você ainda não é convertido, está ouvindo essa mensagem e ainda não entregou o seu coração para Jesus. Coloque a mão no seu coração, vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida completamente a Ti. Eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Pai, eu quero ser um modelo de cristão. Pai, eu quero ter uma fé operante, uma fé verdadeira. Não para que eu seja reconhecido, mas para que Cristo seja reconhecido na minha vida. Senhor Deus, me purifica dos meus pecados. Senhor, nós confessamos a Ti como Senhor e Salvador da nossa vida. Cremos que o Senhor ressuscitou dos mortos e que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Senhor, nos guie, Senhor. Nos fortaleça, nos purifique, nos perdoe. Escreve o nosso nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém.